Olá, bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje eu trouxe para vocês o projeto que nós já começamos aqui no canal dos morangos, a cesta, que é a rosa. Vamos tentar terminar hoje juntos. Então, eu já pintei uma parte, né, que para não ficar muito extensa a aula. E vou dar continuidade aí com vocês, primeiro com a folhinha do morango e depois com a cesta, ok? Essa folhinha que eu já pintei, eu vou aproveitar para falar com vocês aqui sobre o acabamento. Então, eu vou trabalhar com o verde kiwi agora, intensificando a luz. E com o verde pântano, para intensificar a sombra. Eu sempre converso com vocês aqui. E o trabalho mais realista, a gente tem que trabalhar bastante luz e sombra, ok? Então, vamos começar aqui. Quem me acompanha sabe que eu não gosto de enrolar muito, né? Então, vou começar com o verde kiwi. As cores que vão ser usadas nesse projeto eu já deixei mais ou menos separado, mas conforme a gente for pintando, eu vou passando para vocês. Então, com o verde kiwi, eu vou intensificar a luz. Tá? Vocês viram aqui que eu já fiz uns veios. Essa aqui eu vou fazer toda junta com vocês e vai ser a mesma coisa. Então, aqui eu venho com verde kiwi, nesses veiozinhos que eu fiz, e vou intensificar essa luz aqui. Hoje é véspera de carnaval, né? Então, vamos ver se a gente passa o carnaval juntas pintando. A minha ideia é terminar esse projeto com vocês, eu não sei se vai dar tempo, e trazer um outro projeto surpresa ainda no período de carnaval. Mas vamos ver se vai dar tempo. Eu tô com a vida aqui muito corrida, eu vou tentar fazer esse mais um com vocês. Agora eu vou vir com verde pântano, e aonde eu tinha colocado o verde pinheiro anteriormente, vocês vão acompanhar ali depois, eu vou vir com o verde pântano, escurecendo aqui os veios. Olha, a minha câmera vai dar umas balançadinhas, porque a posição que eu encontrei para ficar melhor para gravar para vocês hoje, ela ficou apoiada na tábua, então todas as vezes que eu encostar aqui, ela deve dar uma balançadinha, mas nada que atrapalhe. Então, ó, eu vou intensificando aqui entre os veiozinhos, ok? Depois que isso secar, se eu achar que ainda tá muito escura a luz, nós temos duas opções: ou vir com branco ou vir com amarelo fluorescente. Eu sempre gosto de usar amarelo fluorescente. Eu vou colocar um pouquinho do branco aqui para mostrar para vocês. Olha, aí a gente coloca bem pouquinho. Escolhe um dos lados só. Tá certo? O branco não precisa colocar em tudo. E pra mim tá pronta a minha folha. Então, eu vou fazer a outra aqui agora com vocês, desde o começo, para vocês verem como que eu pinto. E para essa folhinha, eu vou usar o verde pinheiro e o verde musgo. Então, vamos lá. Primeiro, eu coloco o verde pinheiro. Isso aqui é opcional de onde vocês querem a folha, mais escura ou mais clara. A minha aqui, eu vou fazer com o verde pinheiro essa parte central e essa parte de baixo. Tem um pelo da minha gata aqui. Então, olha, primeiro eu faço esse movimento de dentro para fora. E agora eu vou vir com o verde musgo de fora para dentro. Nessa hora, olha, eu molho, eu coloco a tinta na ponta do pincel, com ele de pé, meio inclinado, eu vou fazer um movimento de vírgula.
E aí, eu já vou formando esses veiozinhos. Ela já vai ficando marcadinha. Aqui um pouquinho mais do verde pinheiro. Deixa eu tentar apoiar a tábua aqui com o meu braço, para ela não mexer tanto conforme eu vou passando o pincel. Então, aqui eu puxo pro centro. Aqui uma vírgula pra cá. E essa folhinha aqui do morango, ela tem uma pontinha, que depois eu vou voltar a hora que eu terminar essa aqui e vou fazer nas duas pra vocês verem. Ela fica muito bonitinha. Então, ó. Depois que nós fizemos isso, aí nós pegamos o verde kiwi e vamos delimitar melhor aqui os veiozinhos, ó. Esse aqui é o que eu fiz pro centro. Em alguns trabalhos, eu gosto de deixar um excesso de tinta. O excesso que eu falo é isso, olha, eu apoio o pincel e puxo e fica esse excesso. Eu gosto. Desse lado de cá, eu não vou puxar até o centro, não. Vou fazer mais na pontinha, porque eu quero mais sombra. E aí, nós vamos deixar secar um pouco para poder dar mais acabamento. A única coisa que eu vou fazer aqui agora é melhorar. Então, eu dei a primeira puxada com o pincel. Agora, eu vou puxar até o centro aqui e terminar o movimento. Ó. Ok? Então, vamos deixar ela secar. E depois nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos nessa aqui. Enquanto isso, vamos fazer a pontinha dessa aqui. Essa folhinha, ela tem uma pontinha. Então, eu venho com o pincel bem fininho. Em todos esses veiozinhos, eu vou fazendo uma pontinha. E aí, aqui eu tô usando o verde pinheiro, que é a cor mais escura que eu coloquei. Quando ele secar, eu vou vir com um pouquinho do verde kiwi pra poder dar uma luz. Vou fazer nessas aqui também, já um pouquinho. E aí, nessa hora, vocês podem puxar um pouquinho pra dentro, fazer uns veiozinhos da folha, fica bonitinho. Olha, se eu quiser aqui, ó, puxar, fica bem bonitinho. E aí, a gente vai olhando e vai vendo o que fica melhor, o que vai realçar o trabalho, ó. O importante na folha é o movimento. Então, aqui eu tenho sempre que convergir pro centro dela. Então, eu faço em todos. E vamos deixar isso aqui secar, tá bom? Enquanto isso seca, eu vou fazendo com vocês agora a cesta. Essa cesta, ela parece ser complicada, mas ela não é. Vou só tampar as tintas verdes aqui. Ela é uma cesta bem fácil de fazer. A única coisa que vocês têm que prestar atenção é se o risco tá bem certinho. Porque alguns riscos, eles saem tortos.
Então, o que eu gosto de fazer? Torto no sentido assim. Ela tem que desencontrar essa tira dessa daqui. Mas essa aqui tem que estar na mesma direção dessa. Essa na mesma direção dessa. E assim por diante. Aqui eu esqueci de colocar uma, que eu vou colocar com vocês agora. Então, essa na mesma direção dessa, essa na mesma dessa. E alguns riscos a gente vê que tá completamente desencontrado, então não fica bonito. Antes de começar, o que eu faço? Eu intensifico esse risco com um lápis, que é para ficar bem marcadinho, porque eu vou pintar ela toda e depois eu vou vir fazendo as divisões, ok? Então, vamos lá. Já intensifiquei o meu aqui. Eu vou trabalhar com... Deixa eu achar a cor aqui. Com mostarda, o amarelo limão, o marrom, o rústico. Por enquanto, são essas cores. Então, primeiro, deixa eu lavar o pincel aqui. Eu vou fazer essa tirinha aqui que ficou faltando. Tá? E eu vou fazer com o pincel fininho mesmo. E vou seguir nessa mesma direção. Eu vou colocar aqui, ó. É direção e largura, tá? Então, vocês tentem seguir a mesma direção daquela ali e a mesma largura daquela também. Isso aqui é a primeira camada que a gente vai fazer. Eu vou deixar secar aqui para depois trabalhar com marrom na lateral. Então, vamos começar do lado de cá. Do lado de cá, eu vou pegar um pincel um pouquinho maior. Vou vir com mostarda e vou preencher toda essa parte aqui, onde nós vamos trabalhar. Eu deveria ter pintado ela primeiro, antes de pintar a folha. Mas, como eu já queria mostrar pra vocês, eu pintei antes. Então, agora fica mais difícil aqui da gente desviar. Mas vocês podem pintar ela antes e depois fazer as folhinhas. Então, vamos preencher tudo aqui com mostarda. Aqui eu tô usando a tinta pura. Eu geralmente não coloco clareador, diluente, a não ser que as minhas tintas estejam endurecidas. Essa aqui é uma tinta que ela tá nova, então ela tá boa de trabalhar. O clareador, ele altera um pouco a tonalidade, então eu não gosto. Preenchi tudo e aí vocês veem por que eu intensifiquei antes disso, que agora eu consigo ver as marcas aqui. Então, depois dela toda preenchida, eu vou vir com cena e vou começar a fazer a primeira marcação das divisões. Então, olha, aqui eu tenho uma tira, eu vou escurecer por baixo dela. Aqui eu tenho outra. Eu escureço de um lado e do outro. Aqui outra. Aqui outra. E aqui sumiu, mas tem outra aqui, olha, porque eu tô seguindo essa direção aqui. Então, se aqui tem uma, eu pulo uma, na de cima vai ter outra. Coloco um pouquinho dele aqui também nessa beirada. E agora que eu coloquei o siena, eu vou vir com o marrom. Intensificar mais ainda.
essas divisões. Deixa eu só dar uma sacudida aqui no meu marrom. Então, vamos lá. Pouquinha tinta, eu tiro o excesso aqui. E nós vamos fazer essas marcas dessas tiras aqui. Para fazer essas marcas, eu vou fazer embaixo de onde eu tinha colocado o risco com o lápis. Tá? Então, eu ponho a tinta, um lado só do pincel e venho marcando. O segredo da cesta são essas tiras bem certinhas, tá? Então, agora eu vou dar uma esfumaçada aqui. Esfumaçada ou esfumada, uns falam esfumaçar, outros falam esfumar. Na lateral dela, eu também vou colocar um pouquinho do marrom e aqui eu vou fazendo o movimento da cesta. Olha, eu coloco a tinta na beirada e puxo, mas eu não puxo reto, eu puxo arredondando para dar um movimento no desenho. Depois que eu coloquei, eu limpo o meu pincel e aí eu vou suavizar essas marcas aqui. Certo? Vou pegar um pincelzinho menor. E aqui nas folhinhas, olha, entre elas eu também vou escurecer com marrom. Embaixo aqui também a gente pode deixar mais marronzinho, porque tá por baixo da folha. E nessa beirada aqui também, ó, eu escureço com marrom. Agora, onde eu tinha colocado o siena, eu vou colocar o marrom em todos eles. Parece que não, mas a gente colocando uma tinta e depois a outra, dá diferença no resultado final da cor da cesta. Agora, essa cesta é como se fosse uma cesta de vime ou de palha. Ela tem vários tons. A minha aqui eu tô usando o mostarda, mas eu poderia fazer direto com o ocre ou com o siena natural, porque existem vários tons dessas tramas da palha ou do vime. Então, a gente pode brincar com as cores aqui no tom de marrom, do jeito que a gente quiser, o tom da nossa cesta. Eu quis fazer ela um pouquinho mais clara, então eu comecei com mostarda. Do lado de cá também. Aqui nessa parte de baixo também eu vou passar o marrom para fazer o contorno. E sempre que eu deposito, sempre que vocês depositarem a tinta, vocês vêm tirando a marca. Olha, aqui tem uma marca, então eu vou tirar, vou lavar o meu pincel aqui. E vamos tirar essa marquinha aqui, com o pincel limpo. A gente vem esfumando. Aqui, a impressão que eu tenho é que tá faltando uma dessas tiras. Deixa só eu verificar onde. Eu acho que aqui, olha, eu posso colocar uma. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou só fazer um sombreamento com marrom. Se eu percebo que tá muito distante uma da outra e que precisa de mais alguma, eu venho com o marrom e acrescento uma divisão aqui.
certo? Agora eu vou pegar o pincel fininho com o rústico. Eu vou delimitar mais ainda essas marcações. Então, eu venho com o pincel fininho. Olha, em todos eles eu vou fazer como se fossem uns triângulos, olha. Pra cá. Tem um bichinho aqui no meu óculos. Eu uso óculos, pra quem não sabe. E veio um mosquitinho aqui. Olha, eu puxo na diagonal, pra baixo e pra frente. Então, eu formo um triângulo e estendo a pontinha dele até a beiradinha aqui, ó, de todos eles. Então, de novo, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui um pouquinho. Ó, consegui aproximar um pouquinho aqui pra vocês. Olha, eu puxo reto pra baixo. E aqui eu vou puxar pra diagonal. Aqui é a mesma coisa, olha, reto, em diagonal e reto. E preencho e puxo a pontinha mais pra cá. E nós vamos fazer esse trabalho em todas elas, tá? Então, olha, retinho. Não vai dar tempo de eu editar esse vídeo, porque eu quero colocar ele no ar amanhã, né? Que é sábado de carnaval. E já tá muito tarde, eu não vou conseguir gravar e editar esse vídeo. Então, eu vou ter que pintar tudo aqui com vocês. Se vocês estiverem pintando juntos, nós vamos aqui conversando, né? Vamos na paciência aqui fazendo todos esses triângulozinhos aqui. Se o vídeo fosse editado, eu podia dar uma acelerada nesse tempo, mas eu não vou conseguir editar. Então, olha, pra baixo, diagonal e reto e puxo. São muitas atividades que eu tô tendo. E hoje eu só consegui gravar essa aula para vocês tarde da noite. Meu corpo já tá reclamando de cansado. Então, olha, vamos terminar aqui juntas. É bom que vocês vão acompanhando todo o processo, né? É interessante isso também, porque para quem tá começando, para quem já sabe não, mas quem tá começando gosta de acompanhar bem o passo a passo de todos os detalhes, né? E aí nós vamos fazendo juntas aqui. Vai ficar bem bonitinho. Aqui nessa lateral, eu não vou fazer o triângulozinho não, porque esse triângulo é só pra intensificar aqui, pra aparecer a trama. Aqui eu vou escurecer, vou dar alguns risquinhos só com o rústico. Vou intensificar essa divisão aqui, essa aqui, e vou colocar alguns outros aqui, olha. Só pra escurecer essa parte. E aí vocês façam isso com bastante calma, né? O trabalho de pintura é pra gente relaxar, então não tem pressa, não tenham pressa de acabar. Façam com bastante cuidado. E agora que eu puxei, eu vou pegar aquele meu pincel sem cortar. Deixa eu só localizar ele aqui. E aonde eu puxei aqueles risquinhos, olha, eu vou arrastar o meu pincel sem corte para esfumar.
E nesses aqui também, olha, eu posso dar uma batidinha para tirar o excesso, não ficar tão marcadinho. Limpo lá. Certo? Agora nós vamos fazer a mesma coisa em todas elas. Vou pegar primeiro, deixa eu dar uma escurecida com o marrom. Novamente eu vou intensificar um pouquinho desse marrom que eu já tinha colocado antes. Eu tô com um pincel um pouquinho menor, bem pouquinha tinta. Olha, eu vou dar uma escurecida aqui, ó. E aqui eu vou puxar alguns riscos para dentro. Então, escureço e com ele reto, eu puxo. Pode fazer com filete também, da mesma forma que eu fiz ele naquela beirada. Ou pode fazer já direto com esse pincel aqui, que não tem problema nenhum. Qual é a ideia aqui? Essa parte da trama, ela ficar mais escura e essa parte central ficar mais clara, porque aí a gente vai ter a noção de que ela é abaulada. Tá? Então, vamos escurecer aqui, ó. E aí, vocês vão fazendo também aqui, mais escuro, mais claro, do jeito que vocês quiserem. Não tem uma regra. Olha, coloquem marrom, mais marrom aqui, escureçam mais aqui. Eu acho que isso é gosto. Então, não tem muita regra. Se vocês quiserem mais clara, coloquem menos marrom. Se quiserem mais escura, coloquem mais marrom. Ok? E olha como que já tá desenhando a nossa cesta. Ela já tá ficando com aspecto mais de trama, certo? Aqui agora eu vou, pra fazer a parte da luz, eu vou vir com amarelo limão. E eu vou dar uma clareada aqui, ó, no centro de todas elas, ó. E nessas aqui também. Olha que quando a gente... Deixa eu arrumar aqui que saiu fora. Quando a gente clareia, olha como que já muda. Olha como que fica bonito. Um pouquinho aqui, vou fazer nesses. Certo? Vamos deixar isso aqui secar um pouquinho. Enquanto seca um pouquinho, nós vamos voltar na folha. Eu acho que eu vou deixar a rosa para fazer amanhã com vocês, com calma. Eu vou terminar essa toalha hoje. Sujou um pouquinho de verde aqui. Eu vou terminar essa toalha e a mesa com vocês. E aí eu faço a rosa completa amanhã. Então a aula deve vir ao ar depois de amanhã. Essa aqui no sábado e a outra na segunda, a da rosa. A princípio eu tinha falado da rosa vermelha, mas eu acho que vai ficar tudo muito vermelho. Então eu decidi que eu vou pintar essa rosa amarela. Eu acho que vai ficar bem bonito aqui com o trabalho. E vamos agora na folha novamente. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa. Eu vou vir com verde kiwi e com verde pântano. Lembrando para vocês que tem um álbum de riscos, que tem vários riscos muito lindos. Eu vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser adquirir, tá na descrição do vídeo. E lá vocês podem ter várias ideias de pinturas, e vocês podem juntar um risco com outro e formar outros riscos. E aí vai da criatividade de vocês. Lembrando também do nosso do nosso grupo no Telegram, onde eu deixo
os riscos e a lista de cores de todos os trabalhos que eu faço aqui com vocês. Olha, com o pincel menor agora, eu vou intensificar a sombra com o verde pântano. Olha, primeiro no centro. E aqui no meio delas. Então, quem ainda não tá no grupo do Telegram, entra lá, o link também tá aqui embaixo, vou deixar aqui embaixo. De vez em quando eu também coloco outros riscos extras lá. Então, se vocês quiserem acompanhar por lá, é o local que eu achei mais fácil de direcionar os riscos para vocês. Agora, com o verde kiwi, eu vou refazer novamente aqui a nossa luminosidade. E aqui eu já vou vir com o verde pinheiro e já vou fazer aquelas pontinhas de uma vez. Em todos eles a gente faz. Vocês peguem a foto sempre que vocês forem pintar alguma coisa que vocês querem que fique mais próximo do realista, peguem a foto do natural. Então eu peguei uma foto, digitei lá no Google, né, no amigo Google, folha do morango, e aí aparece várias fotos da folhinha do morango. Então eu olhei como que era a folhinha e trouxe aqui para vocês, porque no nosso dia a dia a gente não fica muito atento ao detalhe das coisas, e cada folha tem um jeito. Então é legal a gente observar na hora que vai pintar um trabalho mais realista. Olha, aqui eu tô vindo com verde kiwi. E vou fazer essas pontinhas. Com o verde pântano e o pincel mais fininho, vou aproveitar que eu já tô com ele. E posso retocar mais ainda aqui, ó. Entre eles, com o fininho fica mais fácil. E olha, eu gosto de fazer esse movimento, olha, eu puxo feito uma vírgula e aqui embaixo eu faço isso, uma vírgula ao contrário. Eu acho que fica muito bonita. Olha como ficou lindinha a nossa folha. Aqui eu tô vindo com o pinheiro, com o verde pinheiro. E eu vou pegar um pincel fininho, mais fino. E agora eu vou só dar uma arrumada, tirando esse excesso de tinta. E é isso, depois que secar, a gente volta ainda aqui. Então, vamos na cesta novamente. A cesta eu esqueci aqui, ó. São tantos detalhezinhos nela. Então, vamos tampar os verdes e vamos voltar com os marrons. Pessoal, não se esqueça aí de se inscrever no canal. De deixar um like, isso ajuda que o canal chegue, que as aulas cheguem para outras pessoas, e me ajuda aqui também para o vídeo ser mais divulgado.
Olha, aqui eu tô vindo novamente com o rústico. E, ó, eu vou passar bem fininho. Aqui, ó. Aonde tem as divisões entre uma e outra. Olha, mas é bem fininho. Só pra dar a impressão aqui da sombra. Entre as tramas. Então, se vocês puderem aí deixar joinha, se vocês estiverem gostando das aulas, me ajuda bastante. Com o marrom, agora aí o pincel fininho, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Puxar aqui. Eu não gosto de ficar tagarelando muito durante a aula. Eu acho que fica cansativo demais também. Uma pessoa que fala o tempo inteiro. Então, eu dou uma parada às vezes aqui de conversar, porque eu me concentro aqui no que eu tô fazendo. E normalmente eu pinto aqui bem quietinha, né? Então, eu acabo também acostumando a ficar mais quieta. E olha, eu tô só refazendo aqui em alguns locais que eu acho que sumiu demais aquele primeiro que a gente tinha feito. Então, tô só intensificando aqui. Aquele triângulozinho, né, que eu expliquei pra vocês. Pra aparecer melhor. Volto com o marrom. Vou fazer aqui. Então, essa cesta, ela não é difícil, tá? Ela é um pouco trabalhosa, mas ela não é difícil de fazer. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir com o pincel sem cortar e vou dar umas arrastadas nessa tinta que eu acabei de colocar, como eu fiz da outra vez. Certo? Aqui também ficou faltando. Vamos fazer aqui também, ó. E pra cá. E vamos arrastar com o pincel sem cortar. E agora, depois de todo esse processo, nós vamos vir com o branco para dar a última luminosidade. Porque essas cestas de Vimy, elas brilham bastante, né? Então, nós vamos vir aqui agora fazendo uma luz intensa. Então, tô só lavando o pincel aqui, sequei bastante. Vou pegar o meu branco. Não é muita tinta, olha, eu tirei o excesso. E aí, eu vou vir agora, aqui, ó, nesse centro, dando algumas pinceladas, aleatório. Não tem lugar certo. Mas é nessa parte central. Alguns eu faço com 2, outros eu faço com uma só. E aqui nessas eu escolho uma lateral e faço em uma lateral, ó. Pode ser o lado de cá ou pode ser o lado de cá. Aqui, aonde eu já tinha feito, eu vou intensificar, porque o meu branco já sumiu. E provavelmente eu vou ter que fazer isso aqui depois, porque o branco é uma cor que ele tem a tendência de sumir depois que seca.
bem bonita. Eu gostei muito desse projeto. Esse projeto é uma criação minha. E como esse depois eu tenho pouco tempo, né, para desenhar, mas conforme eu vou conseguindo, eu vou trazendo para vocês outros projetos. Então vamos terminar a toalha agora e eu vou deixar assim a rosa para pintar amanhã, né, numa outra aula, vai ficar para uma outra aula. Enquanto isso, vocês vão adiantando os seus morangos e a toalha. Aqui caíram alguns pedacinhos de tinta. Eu vou tirar, deixa eu pegar o pincel maior aqui. Essa toalha nós vamos trabalhar com o branco, com o cinza claro e o cinza. Então, eu vou só dar onde caiu aqui a tinta, uma arrumada. Eu vou preencher ela toda de branco. Aqui na hora de preencher a toalha, se vocês quiserem, podem usar a mistura, que eu já falei com vocês aqui, a minha misturinha eu faço clareador e água. Então, uma parte eu pego um vidrinho desse aqui, que era um vidrinho vazio de aquarela silk. Eu coloco mais ou menos até aqui assim, quase ele todo, de clareador, e o resto eu completo com água. Ele não pode ficar muito aguado, né? Mas é para dar também uma diluída, porque o clareador é bem grosso. Então, o que eu faço agora? Deixa só, eu acho que vocês não estão vendo. Desculpa, a câmera eu tinha aberto ela aquela hora, vocês não estão vendo. Então, o que eu faço? Eu molho no clareador e na tinta e começo a espalhar. E aí a tinta flui melhor. Aqui, olha, tem um espinho da rosa. Eu vou respeitar aquele espinhozinho ali. Não vou pintá-lo. E aí, vocês estão aqui no sábado de carnaval. Quem for assistir essa aula depois já passou o carnaval, provavelmente, né? Já estamos em uma outra época. Mas quem tá acompanhando mais de perto o canal, eu já há muito tempo que eu não gosto mais de carnaval, de brincar carnaval, então a minha diversão no carnaval é trabalhar com a pintura, que é um dos meus trabalhos, né? Às vezes eu falo pra vocês aqui que eu tô meio corrida, que eu tô sem tempo. Não consigo, às vezes, colocar aula no canal conforme eu gostaria, no tempo correto, porque eu tenho outras atividades que me ocupam também boa parte do tempo aqui. São atividades que me ajudam aqui, né, com a minha renda. Então, para quem não sabe, o meu trabalho principal atualmente é um trabalho com Uber, né? Eu sou motorista de aplicativo e a pintura é um complemento, e essas aulas para vocês aqui é uma distração. Então, às vezes eu não consigo trazer para vocês no tempo que eu gostaria, mas dentro do que eu for conseguindo, eu vou tentar não falhar uma aula por semana. Olha, agora eu vou vir com o cinza claro, depois que eu preenchi ela toda com o branco, eu vou vir com o cinza claro e vou fazer essas primeiras marcações. Olha, eu vou puxar aqui e aqui eu vou puxar pra cá, ó. Vamos tentar seguir o movimento da toalha, né? Porque ela tá saindo debaixo da cesta. Então, aqui ao contrário. E não precisa ir até lá em cima. Aqui, ó, a gente escurece, que é a dobra
dela na mesa. Então, nós vamos escurecer essa parte de baixo. Primeiro eu tô vindo com esse cinza mais claro, depois eu vou vir com o cinza mais escuro. Então, voltando aqui, o meu trabalho com o Uber é um trabalho que eu gosto muito também. Eu gosto muito de lidar com pessoas, né? Eu sempre trabalhei lidando com o público e é um trabalho que eu gosto bastante. Olha. Então, já fiz a primeira claridade. Nossa, minha língua enrolou aqui. A primeira claridade com o cinza claro. Agora eu vou vir com o cinza mais escuro, que é o cinza cinza. Não é o cinza chumbo. Esse é o cinza puro. Pouquinha tinta, tiro o excesso. E a mesma coisa, onde eu trabalhei com cinza claro, agora eu vou vir com esse cinza mais escuro. Aqui, como a toalha, ela tá toda fazendo esse movimento aqui, nessa parte onde é o fundo, nós escurecemos. Deixa eu só ver aqui se vocês estão... Deixa eu arrumar a câmera aqui, ó. Tirar um pouquinho mais pra cá. Nessa parte que é o fundo, nós vamos escurecer para dar profundidade. E aonde é a parte do alto, fica mais branquinho. Então, aqui, olha, a gente escurece. Certo? Aqui. Só uma puxadinha com o pincel. E também vamos ter que deixar isso secar para depois intensificar mais. Pode vir com cinza chumbo, se quiser acelerar, ou pode vir só com aquele cinza ali mesmo. Deixa eu ver se eu acho meu cinza chumbo. Eu acho que ele tá perdido aqui. Achei. Não, esse é o cinza lunar. As minhas tintas estão cinza chumbo. Achei. Ficou numa caixinha que fica meio difícil às vezes de eu localizar. Então, olha, eu pego um pouquinho do cinza chumbo. Agora com ele é bem pouquinho mesmo. Tiro todo o excesso aqui, olha, no pratinho, ó. Limpei aqui bem, ó. Tá vendo? Limpei bem o pincel. E aí, nós vamos vir aqui agora, novamente nessa beirada. Se vocês tiverem dificuldade de fazer reto, aqui, ó, essa parte que precisa ser bem retinha aqui, por causa da mesa, vocês coloquem uma régua. Acho que meu filho pegou minha régua daqui. Mas eu vou fazer aí com uma caneta. Olha, vocês coloquem a régua. Façam de conta que isso aqui é uma régua aqui. Colocam uma régua aqui. E passem o cinza por baixo, que aí vocês conseguem fazer bem retinho. Então, olha, tirei o excesso e vou escurecer mais aqui também. Então, vocês se lembram que eu sempre falo, tudo que a gente quer que aprofunde, nós escurecemos. Tudo que a gente quer que levante, nós clareamos. Então, ó, vamos escurecer aqui, porque aqui é aquela parte profunda, afundadinha da toalha. Gente, às vezes me falta alguma palavra aqui e sai uma palavra que não é nada do que eu queria falar. Mas, infelizmente, desde que eu tive o Covid, tem algumas palavras que ainda fogem. E eu quero falar uma coisa e eu não lembro, eu acabo usando outra.
Olha, eu vou vir com branco novamente. Eu vou clarear aqui, ó. Um pouquinho só nesse centro aqui. Aqui também. Toda vez que vocês fizerem um trabalho com branco, uma toalha branca, uma rosa branca, aonde for o branco, depois que secar, vocês passem novamente o branco por cima do branco. Porque eu já falei aqui no outro trabalho, parece que não, mas o branco em cima do branco, ele vai fazer ficar mais branco. Porque a gente vem trabalhando com o cinza e sem querer o pincel acaba ficando um pouco sujo e não fica tão branquinho. Então depois com o pincel limpinho, olha, a gente vem retocando aquele branco que já tinha sido colocado anteriormente. Se tiver seco, melhor ainda. Essa parte aqui, olha, já tá toda seca. E aqui vocês podem ir fazendo o movimento da toalha, olha. Vejam que eu faço meio que arredondado aqui. E não sei se na câmera dá pra perceber a diferença de tonalidade do branco, mas ele fica mais branco. Aqui, ó. Em todas essas voltinhas aqui, eu vou recolocar a tinta branca. E nessas beiradinhas também. Aqui, depois que secar também, que agora não vai pegar do jeito que eu quero. Mas é isso. A toalha tá pronta, a cesta está pronta, os nossos morangos. Essa folha eu ainda vou esperar secar e vou voltar nela novamente. Às vezes a gente tem que voltar mais que uma vez sim. Então eu sempre falo, a pintura vocês têm que fazer a maquiagem final depois dela seca, que vai fazer a diferença no resultado do trabalho de vocês. Então, isso aqui depois que secar, eu vou voltar nessa folha e devo voltar na outra parte da cesta que nós fizemos. A rosa eu trago para vocês depois. Vou pintar só ela, que a gente faz com bastante carinho, bem devagar. Vou aproveitar e vou fazer... Não vou terminar a mesa hoje não. Não vou terminar a mesa, por quê? Porque essa mesa, vocês estão conseguindo ver do lado de cá? Deixa eu puxar um pouquinho a câmera aqui. Olha, eu fiz uma mesa com um reflexo. Deixa eu puxar aí que a gata deitou aqui, agora tá difícil. Com um reflexo, tá vendo? Como se fosse uma mesa meio que espelhada. Esse material mais moderno que nós temos, que eu não lembro o nome. Se alguém lembrar e quiser deixar um comentário aqui pra mim, o material que é feito. Então, ela tem um brilho. Então, eu vou precisar que esteja molhado depois que eu pintar a rosa para poder fazer esse brilho aqui. Então, eu não vou terminar, eu já deixei ela quase toda pintada, só aqui perto da rosa que não. E eu trago a finalização da mesa e da rosa, então, na próxima aula. Eu espero vocês, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de dar um joinha, né? E vamos pintar no carnaval. Um beijo e até a próxima.